Cara, nós como humanos, de verdade, humanos mesmo, a gente tem duas manias muito fortes. Todos nós. Uma é supervalorizar o passado. Ah, na minha época que era bom. Isso inclui o futebol. Ah, mas lá no passado, na década de 90, na década de 80, na época do Pelé, que era bom. A outra é que quando tá bom, você acha que tá ruim. E quando tá ruim, você acha que tá bom. Exemplifico. Ano passado, quando eu não tinha esse canal ainda, mas eu escrevia lá na ESPN, eu tentava mostrar os erros do time de Jair Ventura e do time de Cuba constantemente. Time ruim, time que estava primeiro na zona de rebaixamento, depois não passou do meio de tabela no Brasileiro, não ganhou título algum em nenhuma competição, nem passou perto disso. E eu mostrava alguns defeitos e nos comentários eu era basicamente xingado. Não, o time é bem melhor do que isso, o time tá bem, o time tá bem. Esse ano em que o time realmente está bem, todo mundo, o time tá mal, o time tá mal, o time tá mal. Então a gente sempre nunca está satisfeito com o que é a realidade e sempre supervaloriza o passado. A gente sempre acha que o antigo é melhor. Porque a gente esquece que na verdade não era tão melhor assim. Tem muitos defeitos, é que a nossa memória guarda as coisas boas. Com essa abertura, eu trago para o tema de vídeo de hoje. Eu sou o Felipe Noronha, esse é o Vim de Santos. E o tema é: ontem, após o jogo Santos Atlético Paranaense, eu recebi de muitas pessoas mensagens mais ou menos com o mesmo tema. É muito difícil torcer para esse time. Para esse time, a gente poderia pensar no Santos Clube. E é difícil mesmo, porque, como eu digo, o Santista não tem um dia de paz. Mas as mensagens eram no sentido de esse time, esses 11 que a gente vê em campo, quarta e domingo, digamos assim. Esse time que está jogando o Brasileiro de 2019. E aí ficou na cabeça, porque eu guardo essas coisas na cabeça. Como assim é difícil torcer para esse time? Esse time é o vice-líder do campeonato, mesmo que o Palmeiras ganhe hoje. A pior posição possível é o terceiro lugar, a gente não cai mais para quarto. Esse time garantiu uma vaga na Libertadores. Esse time tem um bom ataque, numericamente, não toma tanto gol assim, não tropeça contra os times da zona de rebaixamento como os times recentes, né? Tem aquele histórico 2016. Santos chegou na liderança, a rodada seguinte é contra o Lanterna, o América Mineiro. Perdemos. Por que é difícil torcer para esse time? Isso é mentira. As pessoas estão exagerando. Eu resolvi provar. Não é difícil torcer para esse time. É difícil se você colocar na sua cabeça que o Santos precisa ser campeão de tudo e de todos os anos. Como o Barcelona e o Real Madrid, que tem 8 bilhões por ano para gastar. Se por acaso perdeu dinheiro, sei lá, vende o Messi ou vende o Bale e você recupera esse dinheiro e contrata mais. O Barcelona, inclusive, vende o Neymar. Pronto, você tem dinheiro para contratar até o Neymar de volta se quiser. Contrata o Griezmann. O Real contrata o Rodrigo Vinícius Júnior aos 17, 18 anos para já formar uma nova geração quando essa acabar. A gente não tem esse dinheiro. A gente, nem o time do Brasil tem, nem o Flamengo. A gente não tem essa capacidade. E o Santos, tirando nos anos 60, nunca foi um time que ganhava de tudo e de todos. Isso não vai acontecer, gente. Me desculpa. O passado, em 62, quando o Santos ganhou tudo, de fato era muito bom. O resto do nosso passado é sofrido como é sofrido hoje. O Santos é um clube grande, é um clube gigante, mas não ganha título todo ano. Sabe por quê? Porque nenhum time no Brasil ganha. O futebol brasileiro é muito parelho. Nenhum time ganha título todo ano. Quando um cara tem uma sequência de 2, 3 títulos seguidos, em anos seguidos, é comemorado absurdamente porque isso é raríssimo. Quando o Santos foi tricampeão paulista em 2000 com a época do Neymar, 10, 11, 12, e o Santos perdeu o título, o Tetra, em 2013, perdeu a final pro Corinthians, ia ser o primeiro na história, ou em 100 anos, sei lá, algum time pequeno lá, tipo paulistano, em 1910, sei lá. Ninguém é Tetra aqui. É raro você ganhar títulos seguidos. É normal você perder, porque isso é esporte. Numa primeira divisão, um time é campeão, 19 não são. Então, assim, isso de é muito difícil torcer para esse time. Não é. Mas eu posso provar, além do que eu penso, com argumentos. Vamos começar com os argumentos recentes. O Santos já igualou sua melhor campanha em pontos corridos de 20 clubes, com 71 pontos. O Santos só fez isso uma vez. O Santos tem 56 gols. O time de 2017, que foi terceiro, ou seja, terminou no top 3 como esse time vai terminar, fez 63 pontos, 8 a menos e falta um jogo esse ano. Teve 17 vitórias. Esse time já tem 21 vitórias. Aquele time perdeu 9 jogos. Esse time perdeu 8. Aquele time empatou 12 jogos. Esse time só empatou 8. Aquele time fez 42 gols em 38 jogos. 42 gols em 38 jogos. É minimamente mais do que um por partida. É um por partida.
e foi terceiro colocado. Esse time, terceiro colocado, em 37 jogos, um jogo a menos, já fez 56 gols. Esse time tomou 33 gols, aquele time tomou 32. Ou seja, se aquele time fazia pouco, era porque a defesa é boa, mas é do mesmo nível da atual. Tomou o mesmo número de gols. Esse time faz mais gols, o time de hoje faz mais gols que o terceiro colocado de 2017. A gente pode ir para o ano passado, porque se é difícil torcer para o time desse ano, como recebi ontem, fácil não era torcer no passado. Quando o time, primeiro, estava na zona de rebaixamento com o Jair Ventura, depois com o Cuca terminou em 10º lugar, com 50 pontos, ou seja, 21 a menos que esse ano. Só 13 vitórias e 14 derrotas, mais perdeu do que ganhou. Só 46 gols e tomou 40, um saldo de 6. Sabe qual é o saldo hoje? 23. A gente pode ir para mais para trás, 2016, para ficar nos recentes, quando o Santos foi vice. Algo que pode ser esse ano. É a mesma pontuação. O Santos alcançou com 2 rodadas de antecedência, 71. Aquele time venceu 22 jogos, esse já venceu 21. Aquele time fez 59 gols, esse já fez 56. Aquele time tomou 35, esse tomou 33. O saldo daquele time, 24. O saldo desse, 23. Uma campanha parelha. É difícil torcer para esse time? Foi difícil torcer para aquele time quando ele foi vice? A pior das hipóteses é igual. A pior das hipóteses é igual, é a mesma coisa. Não era tão difícil. Nos torneios paralelos, não foi campeão de nada tal como esse. Mesma coisa. Então, assim, aliás, o 2016 foi campeão paulista, sendo amassado pelo Audax. Só para não falar que não foi campeão de nada, ganhou o paulista, que assim, no âmbito geral, não importa. É assim, não é tão difícil torcer para esse time. Se a gente voltar, eu citei times bons, né? Se a gente voltar para 2015, é um time que terminou em 7º no Brasileiro sem G4, pior que esse, e entregou a final da Copa do Brasil, como eu mostrei em vídeos recentes, ou se você quiser puxar da cabeça, o gol do Nilson. Entregou, né, a final da Copa do Brasil, entregou uma vaga na Libertadores, coisa que esse time de hoje já tem. Com 8 rodadas de antecedência, o Santos conquistou a vaga na Libertadores no G6. Depois no G4, mais algumas rodadas à frente. E hoje é top 3, com certeza, não cai para a 4ª posição matematicamente. A gente pode voltar para 2014, que é um time cuja maior glória, além do meio de tabela do Brasileiro, foi chegar à semifinal da Copa do Brasil e entregar para o Cruzeiro no final, com falhas de Bruno Vini, do Dracena, todo mundo. Isso porque só passou pelo Grêmio na fase anterior, ou 2 fases anteriores, não lembro se foi nas oitavas ou nas quartas, porque teve aquele caso a torcida do Grêmio, vocês sabem o que a torcida do Grêmio fez, todo mundo tinha que estar preso até hoje, não estão, mas enfim, o caso do Aranha, o caso de racismo. Senão, infelizmente, talvez não passasse, a gente não sabe o que aconteceria no jogo de volta, mas aquilo lá deu um gás pro time, enfim. 2013, esse time, meio de tabela do Brasileiro, tomando pau do Barcelona, um amistoso lá, por exemplo. A gente pode voltar para a era Neymar, que no Brasileiro, sabe por que era mais difícil torcer no Brasileiro na era Neymar? Porque o Neymar não estava aqui, o Neymar perdia metade do Brasileiro na seleção. Lá era difícil torcer, porque a gente tinha um grande jogador e não podia torcer por ele. Isso era difícil. Hoje é fácil, tá todo mundo aqui, quase toda a rodada. Eu não vou chorar porque o Soteldo tá na seleção, quando eu lembro que eu chorava pelo Neymar estar na seleção. Entendeu? Lá era difícil. A gente supervaloriza o passado para diminuir o presente, o que é um absurdo. A gente pode voltar para 2005 a 2009. 2005, aquele time que tomou de 7 do Corinthians e ficou no meio da tabela do Brasileiro. A gente pode ir em 2008, 2009, um time que quase foi rebaixado. 2008 escapou na penúltima rodada. Na verdade foi na última, mas a conta era meio maluca. Então digamos que foi na penúltima. Quase caiu. Escapou por causa de um gol de bunda num chute que era na bandeira de escanteio, na bandeirinha, sei lá. Bateu no Gustavo Nery e entrou. Senão caía. Lá era difícil de torcer. Hoje é fácil. O time é vice-líder. Talvez caia para terceiro, se perder para o líder do campeonato. E daí, tá na Libertadores. É o que dava para fazer, não dava para brigar com o Flamengo. Hoje é fácil torcer. É muito fácil. Difícil era nos anos 90. No ano que eu nasci, inclusive, eu nasci em 90. Que eu fiquei 12 anos para ver meu time ganhar alguma coisa. Ah, ganhou em São Paulo, tava lá com a bandeirinha, torci, comembol, beleza, ouvi no rádio. Mas título, eu tinha em 2002. 12 anos para alguém comemorar alguma coisa. Não à toa, você pega os vídeos da final de 2002, tá lá todo mundo chorando nas arquibancadas. Lá era difícil torcer. Lá era um time que passou em 8º e aí fez o milagre do mata-mata. Grande time, o dia mais feliz da minha vida é aquela final, tenho no coração para sempre. Mas não era fácil torcer. Anos 90, a gente teve o Giovani e olhe lá. O resto só bomba. Só bomba. Lá era difícil torcer. Os anos 80, ganhamos um Paulista em 84 até 90, não ganhou nada.
Ganhou nada. Inclusive em 83 já tinha entregado um brasileiro tomando pau do Flamengo. Anos 70, pós Pelé, ganhamos nada. Tivemos um ano em 78 com os meninos da Vila originais e mais nada. Hoje é muito fácil torcer para esse time. O Santos, hoje, sabe quando a gente falava que o time não brigou pelo título no passado porque entregou para América Mineiro, não ganhava de quem estava na zona de rebaixamento? Vamos lá. Do 10º colocado, Goiás, ao 20º, Avaí, o Santos ganhou de todos em casa. Ganhou do Goiás, ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Bahia, ganhou do Vasco, ganhou do Fluminense, ganhou do Botafogo, ganhou do Ceará, ganhou do Cruzeiro, ganhou do CSA, ganhou da Chape e ganhou do Avaí. Ganhou do Avaí fora, ganhou da Chape fora, empatou com o CSA, perdeu pro Cruzeiro. Ganhou do Ceará fora, ganhou do Botafogo, empatou com o Fluminense com um gol contra. Ganhou do Vasco, ganhou do Bahia, perdeu pro Galo, ganhou do Goiás. Do 10º para baixo, ou seja, 11 times, o Santos tropeçou 2 vezes. Ganhou de todos em casa. Esse time, fácil de torcer, não difícil, não perdeu pontos em casa para time ruim. Aí você só tem uma derrota, que é pro Grêmio. Você pode discutir o empate com Fortaleza? Pode, mas Fortaleza está na parte de cima da tabela. Você pode discutir o empate com o Inter? Pode. Você pode discutir a derrota pro Grêmio? Pode, claro que pode. O time não é perfeito, não estou falando isso. Mas é muito mais fácil torcer para um time que não entregou para quem está lá embaixo. Se hoje o Santos é vice-líder, talvez seja terceiro ao fim do campeonato, é porque não entregou para time ruim, como esse time de 2017, como o time de 2016, como o time do ano passado fazia. Perdia para time ruim, perdia quando era líder pro lanterna e rebaixado. Né, América Mineiro? O time do Jair ano passado, ou é o Cuca, sei lá quem era, que deu 35 chutes a gol contra o América Mineiro, sofreu 1, foi 1-0 para o América. Esses times eram difíceis de torcer, porque você não sabia em casa o que ia acontecer. O time de hoje trucidou o Palmeiras, ganhou de todos os ruins em casa, do 10º para baixo. Hoje é muito fácil torcer para o Santos. Mas não foi campeão. Na maioria dos anos da história do Santos, o Santos não foi campeão. Assim como todos os times da história do mundo no Brasil não são campeões na maioria dos anos. Isso é matemática, isso acontece. A gente não pode ter essa megalomania de achar que vai ganhar tudo. Não vai, nunca aconteceu. Nem com Pelé a gente ganhava tudo, gente. Pelé perdia títulos, sabe? A maior glória da história do Palmeiras e a maior glória da história do Cruzeiro, até recentemente, quando eles enfim ganharam a Libertadores, era ter ganho do time do Pelé. Ganharam os Robertões lá, Taça Brasil, o Palmeiras nos estaduais em cima do time do Pelé. Eram as maiores glórias dos caras. Até o Corinthians passar a ser realmente grande em 90, quando ganhou o Brasileiro, qual era o grande negócio deles? A gente ganhou do Pelé um ano lá, depois de 11 anos perdendo. Era esse tipo de glória, cara. Nenhum time ganha sempre. Hoje é muito fácil torcer pro Santos, muito fácil. Talvez não ganhe, mas é um time que joga pra frente, é um time que marca gols, é um time que luta pra vencer o tempo inteiro. Difícil era no passado, e a gente tem essa mania de supervalorizar o passado, e isso tem que acabar. Hoje é fácil, ponto, valeu, até amanhã.